Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos, outro dia eu falei que nós estamos em constantes guerras. Não é fácil a vida da igreja aqui na terra, por ela ter sido comprada, resgatada pelo Senhor, comprada por alto preço, bom preço, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que a igreja, ao deixar o mundo, deixar o pecado, a igreja deixar um destino que seria eterno, um destino de condenação, a igreja passou a ter um inimigo. Ela ganhou um amigo muito forte, muito poderoso, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas ela passou a ser perseguida por Satanás. E ele tem lutado muito, como ele luta muito, para destruir a igreja do Senhor. Só que ele não vai conseguir. O Senhor Jesus Cristo foi muito enfático em dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nunca o poder das trevas vai vencer a igreja vitoriosa. Nunca. O Senhor Jesus Cristo, ele faz uma pergunta: o que achavam com respeito à sua pessoa? O que estavam dizendo ser o Filho do Homem? E as avaliações humanas, elas sempre aparecem. Até com criança, não é? A gente olha para a criança de uma pessoa, logo alguém pergunta: você achou parecido com quem? Não é, irmã Avelina? Chegou o neto, alguém não perguntou se parecia com a Avelina? Parece um pouco com o avô, parece um pouco com um traço de quem? Sempre tem essa preocupação. Você acha que é quem? Sempre tem esse questionamento. E ele pregando, curando, libertando, isso ia deixando uma imagem. O que nós podemos aprender com a pergunta de Jesus, que nossos atos, eles promovem uma imagem. E nós devemos ter cuidado com a imagem que nós estamos deixando por intermédio dos nossos atos. A imagem que estamos deixando por intermédio das nossas ações. Precisamos de muito cuidado. E sempre vai haver uma resposta e um comparativo. Uns diziam: é João Batista. Eles tinham estado com João Batista, conheceram João Batista e fizeram alguma comparação. Parece muito com João Batista. Ação tal parece com a ação de João. Outros diziam Elias. Tinham conhecimento da história de Elias. É tão bom conhecer a história. E a história não mente. A história não mente. Pode mentir o narrador, mas a história em si mesma ela não mente. Outros diziam: é Jeremias, ou qualquer um dos profetas.
E ele se dirigiu aos discípulos: vocês estão me dizendo a visão dos que estão de fora, mas vocês que andam comigo, comem comigo, nós estamos dormindo muitas vezes na relva juntos, nós estamos atravessando o mar juntos, nós temos enfrentado tantas dificuldades. Nesse meu ministério vocês têm visto milagre. Qual é a conclusão de vocês com respeito à minha pessoa? Me avaliem, me digam alguma coisa que está no coração de vocês. Naquele momento, Pedro, Simão Barjonas, Simão Pedro, ele se dirigiu a Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ter relacionamento bom com Jesus faz com que tenhamos revelações espirituais. Revelações maior do que muitas vezes o uso de uma profecia. Ninguém profetizou, ninguém soprou, ninguém como humano soprou no ouvido de Pedro a resposta: não. Mas o relacionamento dele com o Senhor Jesus Cristo, a admiração dele à pessoa do Senhor Jesus Cristo, fez com que ele tivesse uma inspiração fora de toda a fertilidade da mente, de toda a capacidade intelectual. Houve naquele momento uma ingerência do céu, houve uma intervenção de Deus, e ele ouviu da pessoa do Senhor Jesus Cristo: bem-aventurado és tu, você é um bem-aventurado. Jesus estava dizendo para Pedro: Deus te visitou hoje, Deus te fez revelações hoje, Deus trabalhou na tua mente hoje. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E é muito importante quando Deus trabalha em nossa mente, quando Deus faz revelações a nós, quando nós temos intimidade com o Senhor, porque nós temos algo que o homem natural ele não tem, algo que com maior esforço, fonte de pesquisas, o homem não adquire através de uma universidade. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Tu és um bem-aventurado, meu Pai te revelou algo maravilhoso. Como é tão bom ter essa revelação de Deus. Como é tão bom ter essa visita especial de Deus. Aí o Senhor Jesus diz: pois também eu te digo, você disse que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, pois eu também vou te dizer: tu és Pedro. Você é Pedro. E tem aí uma vírgula: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E não é preciso discutir muito com alguém que queira achar que a pedra seja Pedro, que Pedro foi o primeiro Papa. É só observar a palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha em Isaías, já lá no Velho Testamento, Isaías 28:16. Não é isso, doutor Gilvan Rodrigues?
O que é que diz a palavra de Deus em Isaías 28 e 16? Leia aí, meu jovem, por favor, por bondade. Isaías 28 e 16. Não. A pedra já está posta em Sião. Está aí a pedra, não está falando de Pedro. Não. Mas nós temos que fechar com o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos 4 e 11. Quem foi que disse isso? Pedro. Se Pedro está dizendo que ele é a pedra, como é que Pedro foi a pedra que o Senhor Jesus Cristo falou naquele momento? Não, ele mesmo disse que ele é a pedra. Mas aí tem a confirmação de um homem que estudou, pesquisou e teve muita revelação de Deus, Paulo, Efésios 2 e 20. Mais uma referência bíblica que confirma que a pedra é o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos voltar, meus amados irmãos, para o versículo 18 de Mateus 16. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, tem o que na sua Bíblia depois da pedra? Edificarei a minha. Eu vou trabalhar, edificar, construir a minha igreja. A igreja do arrebatamento. A igreja que custou o sangue de Jesus, ela não é do homem, ela não é uma instituição humana, mas ela é divina, porque ela é de Jesus. Ele quem disse, ela é minha, edificarei a minha igreja. Ela é minha, louvado seja o nome do Senhor. E as portas do inferno, meus amados irmãos, nós podemos aqui fazer pelo menos 2 destaques. Quando o Senhor diz as portas do inferno, a igreja como organismo será indestrutível. Não existe morte para a igreja como organismo. Ela sempre será viva aqui na terra. Enquanto ela estiver aqui na terra, ela será sempre vencedora. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não existe perseguição que venha destruir a igreja do Senhor.
Não existe ataque de Satanás que possa destruir a igreja do Senhor. Não, porque a igreja tem vida, mas a vida que ela tem é de Jesus, porque foi Ele quem construiu a igreja, e ela jamais vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Aí nós temos uma preocupação, um ente querido, uma pessoa nossa está internada, está na UTI, ou foi diagnosticada com morte cerebral, morte encefálica. A pessoa já morreu, os médicos agora chamou a família, vai despacar, está só esperando o momento do óbito. Mas a igreja não morre, doutor Jorge, porque o cabeça é Jesus, e essa cabeça não morre. A cabeça é o Senhor. Ele é a cabeça da igreja. É uma cabeça que jamais vai sofrer essa morte. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aí nós, unidos a Cristo, somos indestrutíveis. É por isso que Paulo escreveu aos Romanos, ou seja, aos Coríntios, na segunda carta 5:17. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí nós vamos para João 10, e eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, nós estamos no Senhor e temos vida, vida em abundância. Então nós jamais seremos destruídos por perseguição, porque o Senhor é que é o dono da igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E o poder da morte? A morte, ela não tem um poder destrutivo para o crente, para detê-lo eternamente, de maneira nenhuma. Nós temos o poder para vencer a morte. Nós recebemos um atestado de óbito, corpo físico em determinado momento deixou de viver aqui, só que é por um tempo. É a razão pela qual Paulo, a palavra, muitas vezes diz: muitos dormem, porque quem fala é o dono da vida. E ele deixou o exemplo, bem na prática, para não ficar, mas isso é teoria. Ele chegou na casa de Jairo, a filha estava como morta, e ele disse: não, a menina está dormindo. Não é assim que diz a palavra para nós? Ela está dormindo. Aí disseram: não, ele não está bom. Como é que nós temos convicções que a menina morreu? Ele disse: está dormindo. Mandou sair os incrédulos, porque vida espiritual, crer no poder do Senhor para a vida da igreja, nunca ela ser destruída, é para quem é salvo e crê no poder de Deus. É para o salvo, para aquele que crê no poder de Deus. Ele mandou sair, deixou 3 dos apóstolos, dos discípulos com ele, e pede aos pais que fiquem com ele. E não demorou muito, falou pouco: menina, a tia, eu te digo, levanta. E ela levantou como adolescente que estava dormindo, acordou com muita fome. E ele disse: dê de comer a adolescente, ela está precisando de comer, porque estava dormindo. Nós temos entes queridos que estão dormindo no pó, estão descansando, como diz Apocalipse 14:13, das suas obras, mas é só descansando.
das fadigas dessa terra, é só um descanso. A morte ainda não bateu o martelo e diz: ninguém tira esse crente daqui. Esse que está aqui no cemitério, este que foi sepultado tempo tal, a morte não vai bater esse martelo e dizer: eu garanto. Não, porque o dono da vida vai chamar os seus servos, e eles ouvirão a voz do Senhor, e sairão. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor jamais será destruída. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Paulo mostra aguilhão, escrevendo aos Coríntios. A morte tem aguilhão, ela tem força, mas esses portões não segura crente não, meus irmãos. Não prende crente de maneira nenhuma. O que é que diz a nossa Bíblia em Apocalipse 1:18? Como é que diz a palavra de Deus? Apocalipse 1:18. O Senhor se identifica, é interessante. A gente ler a Bíblia, meditar como crente, o poder que a igreja tem, os benefícios, o privilégio que ela tem. O Senhor Jesus se identifica: eu que vivo. Ele começou logo dizendo: eu que vivo. Fui morto. Não vão pensar que estão conversando com o mortão, estão conversando é com o vivo. Eu estive morto, mas estou vivo. Eu já dei o golpe na morte. Eu venci a morte. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E eu tenho em minhas mãos a chave do inferno e a chave da morte. Eu é que tenho todo o poder. É por isso que nós vamos lá para Mateus 28, e ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu domino, sendo para mandar prender, como o Estado manda prender, no inferno será preso. Ele manda prender, ele manda abrir os portões da morte. Abre porta da morte, morte, abre todos os portões, para que meus servos saiam. Você não vai deter os meus servos, e todos os servos do Senhor sairão, porque a morte não pode deter os servos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele é quem tem o domínio. O domínio está em suas mãos. Romanos 6:9. O que é que diz a palavra de Deus? A morte não tem mais domínio, porque ele ressuscitou de entre os mortos. O domínio agora é dele. Não deu como segurar ele, não. Não teve como prendê-lo, não, de maneira nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então a morte não é mais dominante, meus irmãos. E ele tinha razão de dizer: a minha igreja, eu acompanho a minha igreja em todos os momentos. Ela é minha, é propriedade minha. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. João 14:9, ele diz: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Olha o que ele diz para a igreja: por um pouco de tempo eu ainda vou estar aqui pregando, operando milagre, mas o mundo não me verá mais. Tem um mundo que não aceita o Evangelho, não aceita a pessoa de Jesus, não aceita a palavra. Ele diz: esse mundo não me verá mais. Agora dá para um grande pregador, para um servo de Deus que se inspira,
trazer uma grande mensagem. De dizer, depois de muita consagração, depois de muita oração, não deixe essa oportunidade passar, porque se deixar você nunca mais verá o Senhor. Nunca mais. Ele está dizendo, tiveram uma grande oportunidade. O mundo me viu, quantos não me viram? Viram os milagres, não vão me ver mais. Mas para quem é a igreja, como é que ele diz? Continua. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Eu vivo, vou passar uns dias, 3 dias como morto, mas estou vivo. Vocês vão passar um tempo como morto, mas também vivereis. Então vocês que vão ter a vida que eu tenho, nós vamos nos encontrar outra vez. Vai haver essa separação só por um momento, mas depois nós iremos nos ver outra vez. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E o Senhor, Ele levantou essa igreja, Ele edificou essa igreja, para ela não ser derrotada. A igreja jamais será derrotada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você somos igreja. Agora, uma coisa devemos ter cuidado, é não brincar com as portas do inferno. Muito cuidado, meu irmão. Estamos nessa batalha espiritual. Sejamos vigilantes. Sejamos cuidadosos. Porque não vemos principados, não vemos potestades, mas nós vemos seus efeitos ou os efeitos de suas ações. Pode entrar em nossa família, pode entrar em nosso meio, e a gente vê o efeito destruidor. Vamos ter muito cuidado. Eles são dominadores do sistema, as potestades e os principados, trabalham para destruir, vivem nessa guerra espiritual lá em cima, como diz a palavra, nas regiões celestiais. Esse mundo acima de nós, ele é tenebroso. Devemos ter o máximo de cuidado, meus amados irmãos. É por isso que Paulo escreveu e nos deu muita orientação através do que ele falou à igreja de Éfeso. Quando ele escreveu aos Efésios 6:12, ele fala muito bem disto, desta guerra que é travada que nós temos. Então o inimigo, ele nos odeia. Ele está constantemente trabalhando, procurando um meio para destruir, ver a igreja separada, a igreja intrigada. Não, meus irmãos, a igreja de Jesus, a que ele constrói, é uma igreja vencedora. É uma igreja que vence a si mesmo, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos poder, ele sempre soube disso. Essa guerra espiritual é continuada. A Bíblia diz em Lucas 10, eu vi esse versículo de uma professora, ela até da Igreja Batista, parece que um tempo eu estava fazendo seminário, e eu ouvi ela explicando bem esse versículo, eu nunca esqueci. Fiquei logo com a referência Lucas 10:19. O Senhor Jesus Cristo, Ele sabendo da batalha espiritual, comissionou os seus discípulos de 2 em 2, vão pregar, vão evangelizar. E eles prontamente saíram. Mas o que ele disse em Lucas 10:19? Eis que vos dou o poder. Não é só sair como vocês estão saindo, pensando que o homem natural está preparado para essa guerra espiritual. Eu vos dou o poder para pisar serpente, sobre serpente e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano nenhum. Você sai com o poder que eu dou. Você ainda não tem esse poder, mas eu te dou esse poder para sair para a batalha.
Vá para a luta, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu te dou esse poder, eu estou comissionando, eu estou mandando, mas vá com poder, e o poder é meu, eu vos dou poder. Então a igreja tem esse poder para a batalha. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que todos nós devamos assim nos apropriar desse poder, ele é para nós. Ele disse, eu vos dou. Olha, fulano, eu vou te dar poder para outro, não. Eu dou para todos, eu vos dou o poder. Meu irmão, recebe o poder que Jesus te dá, para você enfrentar as batalhas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Fique com esse poder, porque a igreja será indestrutível. Quem tem o poder do Senhor Jesus da vida, sempre vai ter esse poder para pisar em serpente e escorpiões. Ou seja, na força do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E com esse poder, nós somos capazes de apagar todos os dardos inflamados do maligno. É-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, foi o que disse Jesus, saiam, a igreja está pronta para a batalha. Vocês têm a minha autoridade, vocês têm o meu poder para guerrear. Não tenhamos medo, a perseguição pode chegar. Tem muitas vezes o policial, irmão Avelino, muitos aqui são policiais, e às vezes vê um passageiro, uma pessoa que vai, só porque para numa barreira policial, e a pessoa tem nervoso. Não é assim, meus irmãos? Você às vezes para, o policial olha, o policial é experiente, é treinado. Na hora que olha para a pessoa, diz, e por que faltou o sangue no rosto, fica pálido? Aí você pode, com toda a educação, polícia cidadã sempre é assim. Aí diz, você poderia me dar seus documentos pessoais e do veículo? E a pessoa toda tremendo. Diz, rapaz, será que tem a droga nesse carro? O que é que tem? A pessoa toda tremendo. A pessoa, não é possível. Não tenha esse medo, não. Não tenha medo da força do mal. Se o inimigo levantar num lugar, você tem o poder do Senhor. Você está sendo construído pelo Senhor. Não tenha medo, irmão, mas era um demônio. Só que o poder que Jesus nos dá é poder para pisar, é poder para esmagar, para dominar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então nós vamos em frente. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ela vai um dia ser arrebatada, ela vai chegar no céu, para a alegria do Senhor Jesus Cristo. E se ele falasse com o entendimento nosso, ele falaria, valeu a pena eu derramar o meu sangue, valeu a pena eu sofrer naquela cruz, porque comprei um povo que conheceu a mim, através da palavra, de uma experiência pessoal, foi construído por mim, teve o meu poder para vencer as guerras, e hoje está comigo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Ele nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente.